Olha só, os direitos previstos nesse artigo são extensivos aos acompanhantes da pessoa com deficiência e a seu atendente pessoal, exceto o disposto no inciso 6 e no inciso 7. O que o 6 fala? Restituição de imposto de renda, e o 7 fala na tramitação de processos administrativos, sejam eles judiciais na tramitação de processos, seja eles administrativos ou judiciais, tá? Para ficar melhor aqui para você, você faz aqui, ó, aqui tu bota aqui, ó, imposto de renda, e esse daqui tu bota processos administrativos e judiciais, tá bom? Para ficar todo completo o seu material, tá? Vamos lá. Nos serviços de emergência, público e privados, a prioridade conferida por essa lei é condicionada ao protocolo de atendimento médico. Se você já foi em algum serviço de emergência, você percebe que eles têm um protocolo de atendimento médico. Eles vão e colocam um selinho em você, verde, amarelo ou vermelho. Tá? Eu sei disso porque eu já fui parar diversas vezes na emergência por lesões, ou enfim, ultimamente, graças a Deus, eu não tenho me lesionado muito, mas o que me leva para a emergência é quando eu tenho dor de garganta, que isso é o mal de todo professor, quando a garganta inflama. Aí eu vou lá naquele atendimento prévio, né? Naquela triagem, a primeira coisa que a enfermeira faz comigo é o quê? Colocar um termômetro para poder saber a temperatura do meu corpo. Geralmente, quando eu estou com 37 graus de febre, eles colocam um adesivo verde em mim. Isso não quer dizer que seja assim esse atendimento, esse protocolo de atendimento. Quando coloca amarelo, eu estou lá com meus 37 e pouco, 38 de febre. Outro dia eu cheguei lá e realmente eu estava com 40 de febre, colocaram o adesivinho vermelho e eu fui atendido de imediato. O que é isso? É um protocolo médico de atendimento. Eles vão analisar lá qual é o grau do risco, enfim, isso tudo é analisado. E aí você dá prioridade ou não. A gente sabe que se eu tiver o mesmo protocolo, se eu tiver com a bolinha verde e o outro com a bolinha verde, quem é que vai ser atendido primeiro? O que é deficiente ou eu? O que é deficiente, porque ele tem prioridade no atendimento, igual o artigo fala pra gente. Agora, isso daí fica facultado ao quê? Aos protocolos de atendimento médico, porque eu posso ter uma pessoa que não é deficiente e aquela pessoa, ela está necessitando de uma urgência muito maior do que a pessoa com deficiência, entendeu? Vamos lá. Agora tem uma questãozinha aqui para a gente fazer, que é a prova do TRE de São Paulo, tá? Técnico judiciário. Vamos lá. Os direitos relacionados ao atendimento prioritário da pessoa com deficiência são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou a seu atendente pessoal, exceto dentre outra hipótese, ou seja, ele quer que você fale qual é a exceção que ele não vai ter, beleza? Ou seja, ele tem prioridade de atendimento junto. Agora, qual é a exceção? E ele ainda fala dentre outra, porque ele não coloca as duas exceções. As duas exceções que você sabe é do inciso 6 e do inciso 7. Então, vamos achar ali qual é a exceção. Vamos lá. A proteção e socorro em qualquer circunstância. Letra B, ao atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. C, ao recebimento de restituição de imposto de renda, acendeu o quê? A luz vermelha. A disponibilização de pontos de parada, estações, terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. Ao acesso à informação e à disponibilização de recursos da comunicação acessíveis. Galera, você percebe que ele reproduz exatamente os incisos que a gente acabou de estudar agora? E qual é aquele que não é extensível ao acompanhante ou atendente pessoal? Porque ele quer o que se estende, exceto, dentre outra hipótese. Qual é a exceção? O recebimento de restituição de imposto de renda. Então, o correto é marcar a letra C. Beleza? Letra C é a letra correta. Você percebeu que não é difícil, mas é aquilo, se você não ler com calma, com expertise essa legislação, se você não estudar da forma correta, a tendência é que você venha fazer o quê? Que você venha marcar alguma coisa errada. Então a gente não pode dar mole quanto a isso aí, tá bom? Eu até brinco, né, em sala de aula, eu falo, não posso confundir bife ali na mesa com bife, a milanesa. São duas coisas totalmente distintas, tá?
Vamos lá agora. 2 direitos fundamentais, e aí a gente começa a falar do direito à vida. Dos direitos fundamentais, a gente fala do direito à vida. Olha só, compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Então, essa garantia de dignidade, ela tem que ser dada pelo poder público durante toda a vida da pessoa com deficiência. Em situação de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Primeira pergunta que eu te falo, se cai na prova que são especialmente vulneráveis, aí tu para, aí tu lembra, peraí, o adolescente, a criança, o idoso e a mulher, especialmente vulnerável. Agora, qualquer um pode ser considerado vulnerável, qualquer deficiente? Pode, desde que esteja diante de uma situação de risco, de emergência ou estado de calamidade pública. Então, se eu estiver diante de uma situação de risco, emergência, estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência ela vai ser considerada vulnerável. Independentemente se for mulher, idoso, qualquer um vai ser considerado vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Perfeito? Então vamos lá. Via de regra, o deficiente ele é considerado vulnerável? Via de regra, não. Tá bom? Mas especialmente vulneráveis nós temos mulher, idoso, criança e adolescente. Perfeito? Agora, diante de uma situação de risco, emergência ou calamidade pública, o deficiente, seja ele qual for a sua idade, qual for a sua natureza, seja ele homem ou mulher, enfim, o que vai acontecer? Ele vai ser considerado como vulnerável, ok? Artigo 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. O que significa isso? Por exemplo, eu forçar uma pessoa que tenha determinada deficiência e falar, olha, você vai se submeter a essa cirurgia, porque essa cirurgia ela vai curar você. Então você é obrigada a submeter a essa cirurgia. Não, ela não é obrigada. Ah, não, você vai se internar porque se você fizer um tratamento X, você vai curar essa deficiência. Não, ela não é obrigada a ser internada. Perfeito? É o que nos revela aqui o artigo 11. Olha o parágrafo único dele, o que fala? O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. Ou seja, é lógico, aquele consentimento que o artigo 11 exige para a intervenção cirúrgica ou para uma internação hospitalar, ele pode ser suprido diante de quê? De uma situação de curatela, que aí o curador é que vai responder pela pessoa com deficiência nesse caso, tá? O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência, ele é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Cara, isso daqui vai cair na tua prova. Vai cair. Dentro, assim, assinale a alternativa como correta. Ele vai colocar que o consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é dispensável. Galera, cuidado, não é dispensável, é indispensável, tá? Indispensável, tá? Cuidado, que na prova, FCC adora fazer isso, CESP adora fazer isso, tá bom? Vamos embora. Parágrafo 1º. Em caso de pessoa com deficiência, em situação de curatela, deve ser assegurada a sua participação no maior grau possível para a obtenção do consentimento. Ou seja, ainda que ela esteja sob a curatela, eu tenho que ampliar e permitir que ela participe no maior grau possível. Não é simplesmente falar, curatelado, eu que vou mandar aqui e acabou. Não, eu ainda que ela esteja em situação de curatela, tenho que permitir que ela participe no maior grau possível, tá? Isso já foi cobrado em prova. A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser realizada em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para de outras pessoas com deficiência, desde que não haja outra opção de pesquisa ou eficácia comparável com participação de tutelados ou curatelados. O que eu quero que você entenda? Se o cara é um tutelado, se o cara é um curatelado, ele não vai participar de nenhum procedimento médico, nenhum
nenhum teste, nenhuma experiência médica, perfeito? Não vai. Só vai acontecer, ou seja, de forma excepcional. Então, a participação de um tutelado, de um curatelado, é excepcional, é exceção. Ela existe? Sim, ela existe, mas ela é exceção. E essa exceção se dá o quê? Apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência. E lógico, e desde que não haja uma outra opção de pesquisa de eficácia comparável. Tá bom? Perfeito? Estamos juntos? Ou seja, se eu tenho uma outra pesquisa que pode ser realizada, que vai ser menos invasiva, é aquela pesquisa que vai ser utilizada. É isso que o artigo fala para a gente. Tá? Artigo 13. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido, em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardando seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis. O que é isso? Eu estou acidentado, aí o deficiente vira e fala assim, não, eu não quero ser socorrido. Não existe isso. É igual pessoas que professam determinada religião. Sofreram um acidente de carro, aí a religião professada por elas não admite a transfusão de sangue. Aí o médico vai pegar e falar assim, não coloca sangue nessa pessoa não, porque ela é da religião X, e a religião X não permite que ela aceite bolsa de sangue, não te permite a doação de sangue, a transfusão. Nesse caso ela vai morrer. Negativo. Perfeito? Negativo. Tá? A mesma coisa eu aplico aqui. Tá bom? Vamos lá. Então, via de regra, eu tenho que ter o quê? O prévio consentimento livre e esclarecido da pessoa com deficiência. Agora é óbvio, né? Ressalvados os casos de emergência, que eu não vou perguntar se ela quer ou não ser atendida, eu vou atender. Do direito à habilitação e à reabilitação. Tá? Isso daí é importante para a gente, esse direito de habilitação e de reabilitação. Tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Vamos lá. Direito de habilitação e reabilitação. Eu nem falei uma coisinha aqui com vocês, né? Vamos falar aqui, ó. Habilitação e reabilitação, ó. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência, ou seja, é um direito da pessoa com deficiência ser habilitada ou ser reabilitada. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso daí foi objeto de questão de prova, tá? No ano de 2017, foi o TRE de São Paulo. Deixa eu até ver se eu já coloquei aqui no material de vocês aqui. Tem problema não, se eu não coloquei, depois eu falo aqui e a gente lança no finalzinho do material. Olha só. O direito de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência. Aí vem aqui, ó, parágrafo único. Ele diz: o processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo. Qual é o objetivo dele, gente? Então a gente já bota aqui, ó, qual é o objetivo? O desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades, aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas, que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e sua participação social em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. Aí eu te dou um exemplo, né, de habilitação. Eu falo isso porque nós recentemente tivemos aí as Olimpíadas no estado do Rio de Janeiro e nós vimos, né, que teve a Paralimpíada. E assim, geralmente os atletas paralímpicos, eles não são tão famosos, eles não vivem tanto esse glamour do que os outros atletas, né? E aí um caso em especial, que até participou da canoagem, foi aquele rapaz que participou do Big Brother Brasil, aquele reality show, que foi o Fernando. Cara, era forte, bonitão, enfim, ele era modelo, e ele veio a sofrer um determinado acidente, que eu vou falar para você que eu confesso desconhecer de que forma foi, e ele ficou paraplégico, ele se tornou um cadeirante. E aí o que ele fez diante daquela situação? Ele investiu naquele esporte que é no caiaque, na canoa, enfim. Confesso que também não me recordo como chama, se é caiaque, se é canoa. Ou seja,
Ele se esforçou para aquilo ali, ou seja, ele se habilitou, ele desenvolveu ali dentro dele, qual era a potencialidade dele? Pô, tenho braços fortes? Peraí, tenho talento para poder fazer esse manuseio do caiaque, dessa embarcação dentro da água? Eu tenho aptidão física, eu tenho habilidades cognitivas, sensoriais, psicossociais e atitudinais, beleza? Para poder fazer isso, show de bola. Entende? Assim como temos pessoas que elas perderam o movimento nas mãos e se tornaram violinistas, né? Tocando com o pé, ou então pintam quadros excepcionais com os pés ou com a boca. Ou seja, eu vou desenvolver isso daí, beleza? Isso daí vai ser desenvolvido, isso daí faz parte do processo de habilitação e de reabilitação. É o que o artigo traz pra gente, tá bom? Porque através dessa habilitação e dessa reabilitação, ele permite que aquela pessoa com deficiência em igualdade de condições, ela venha o quê, gente? Ter oportunidade. Ela venha se igualar às demais pessoas, tá? Artigo 15. O processo mencionado lá no artigo 14 dessa lei baseia-se em avaliação multidisciplinar nas necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observada as seguintes diretrizes. Então, o que você tem que gravar aqui? Que esse processo mencionado no artigo 14, ou seja, o processo de habilitação e de reabilitação, ele vai ser baseado em uma avaliação multidisciplinar, ou seja, profissionais de várias disciplinas irão avaliar aquela pessoa. Por quê? Às vezes ela pode ter uma aptidão física fantástica, ter uma estrutura muscular, óssea fantástica, mas ela simplesmente não tem talento para aquilo. Entendeu? Ele poderia, por exemplo, o caso do Fernando, que eu dei um exemplo, que ele foi para canoagem, ele poderia desenvolver no basquete, entendeu? Poderia ter uma habilidade para isso, para esse fim, ok? Vamos lá. Então, tem que ser observadas as seguintes diretrizes, essa equipe multidisciplinar. Quais são as diretrizes que devem ser observadas? 1. Diagnóstico e intervenções precoces. 2. A adoção de medidas para compensar a perda ou limitação funcional buscando o desenvolvimento de aptidões. Como assim, Geraldo? Ou seja, se ele precisava se movimentar, se eu conseguir uma prótese para colocar no pé dele, entendeu? Se eu conseguir, enfim, fazer alguma coisa, eu consigo compensar essa perda ou essa limitação? Ah, eu consigo. Um braço mecânico, ela compensa, ela supre, tá? A atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência. Aqui eu dependo de quê? De políticas públicas, aquela atuação permanente e integrada de políticas públicas para poder fazer com que eu tenha essa plena possibilidade das pessoas com deficiência. 4. Oferta de rede de serviços articulados com a atuação intersetorial nos diferentes níveis de complexidade para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência. Perfeito? 5. Prestação de serviço próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, respeitadas as organizações das redes de atenção à saúde, que é a RAIS, nos seus territórios locais, e as normas do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Perfeito? Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência, são garantidos. Vamos lá, então o que é garantido? 1. Organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa com deficiência. Gente, isso daqui é bacana você prestar atenção, porque embora a pessoa ela teve aquela deficiência, cada pessoa é uma pessoa. Cada deficiência é uma deficiência. Dependendo, por exemplo, a pessoa teve uma perna amputada por um acidente automobilístico. Aquela pessoa, dependendo de onde teve aquela amputação, ela vai depender de uma prótese diferenciada, com um tamanho diferenciado, que vai ter um apoio diferenciado, seja pela lesão que ela sofreu, seja pelo psicológico, seja pelas suas aptidões físicas, seja por uma conjunção de fatores, tá? Aqui, ó. Acessibilidade em todos os ambientes e serviços, ou seja, ela vai ter que ter acessibilidade, por isso que a gente sabe que toda construção, ela deve atender aquele conceito que nós aprendemos lá nas aulas passadas de desenho universal.
tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos de apoio adequado e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência, ou seja, a gente sabe que eu tenho tecnologia assistiva, por exemplo, uma muleta, eu tenho uma perna mecânica, entendeu? Ou seja, cada uma vai obedecer às características, às especificidades de cada pessoa com deficiência. Perfeito? Não é algo genérico, comum, e eu jogo ali, pronto e acabou. Entendeu? Eu tenho que atender cada uma dessas. Perfeito? Olha só. Capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços. Ou seja, essa capacitação continuada. Quando você tem, por incrível que pareça, né, o que é mais escasso são recursos humanos para trabalhar com essas pessoas. Então, a própria legislação diz o seguinte, que eu tenho que capacitar continuamente os profissionais que trabalhem com as pessoas que desenvolveram ou que acabaram, enfim, adquirindo uma certa deficiência. Eu tenho que ter essa capacitação continuada. Isso é uma obrigação, isso é destinado ao poder público, para que ele capacite as pessoas de forma contínua. Os serviços do SUS e do SUAS deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e à sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis com a finalidade de propiciar a sua plena participação social. Então você já sabe que tanto o SUS quanto o SUAS, de forma articulada, eles vão estar fazendo o quê? Promovendo ações para garantir que a pessoa com deficiência, ela tenha o quê? Ela consiga propiciar, ela consiga ter consiga ter uma plena participação social. Se você analisar, como eu já falei em aulas passadas, está na dúvida, analisa. É inserção social. Essa lei, ela procura a todo momento ter uma maior inserção social da pessoa com deficiência, para que ela venha ter o quê? Em igualdade de condições, ela venha conseguir se restabelecer no mercado, porque ninguém quer a mãozinha passada na cabeça, ninguém quer presente do governo. A pessoa quer o quê? Uma oportunidade, uma possibilidade, lógico, e que ela seja preparada, seja habilitada, reabilitada para esse determinado fim. Ela quer ter oportunidades. Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput desse artigo podem fornecer informações e orientações nas áreas de saúde, de educação, cultura, esporte, de lazer, transporte, previdência social, assistência social, de habilitação, de trabalho, de empreendedorismo e de acesso ao crédito, de promoção, proteção e defesa de direitos e nas demais áreas que possibilitem à pessoa com deficiência exercer a sua cidadania. Então, você percebe que aqui, embora seja um rol trazido nesse parágrafo único aqui, é um rol exemplificativo, tá? Porque no finalzinho ele fala aqui, defesa de direitos e as áreas que possibilitem a pessoa com deficiência exercer sua cidadania. Ou seja, tudo aquilo que venha permitir que ela exerça a sua cidadania, a sua inclusão social, eu vou ter o poder público trabalhando ali diretamente com isso. Perfeito? Então esse capítulo que nós trabalhamos aí é de suma importância, beleza? Falar de habilitação e de reabilitação é de fato muito importante. Tanto é importante que não está aqui no teu material, vai estar lá no finalzinho que eu coloquei, mas eu já adiantei aqui, eu tive uma questão que cobrou exatamente isso daí em prova. Uma questão de 2017, ou seja, questão extremamente nova, a prova do TRE de São Paulo, que foi um concurso recente agora, perfeito, e analista judiciário de análises de sistema. Ele pegou e fez a seguinte pergunta, presta atenção, os serviços de habilitação e de reabilitação profissional. Aí ele fala aqui, as alternativas. Letra A, devem ocorrer exclusivamente em entidades de formação profissional? Esse exclusivamente já quebrou, não é? D, destinam-se a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua característica específica? C, não tem por objetivo a conservação do trabalho, mas sim a sua obtenção? Não, gente. Olha só, se eu vou me habilitar, eu vou obter um trabalho. Se eu vou me reabilitar, eu vou fazer o quê? A manutenção do meu trabalho. Está errado.
D. Podem apenas, em situações excepcionais, ser oferecidos em ambientes inclusivos. Pelo contrário, elas não é só em situação excepcional, elas são oferecidas em ambientes inclusivos, para que a pessoa se sinta inserida diretamente na sociedade. Letra E. Devem ocorrer de forma articulada nas redes públicas e privadas e exclusivamente na saúde e na previdência social. Ou seja, só vai ter na área da saúde e da previdência social. Não, olha o que ele fala. No transporte, na assistência social, na previdência social, na habilitação, no trabalho, no empreendedorismo. Ou seja, não é somente nessas. Qual é o gabarito? Gabarito letra... Cadê? Letra D. Destinam-se a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua característica específica. Ou seja, é isso aí, a habilitação e a reabilitação, ela vai ser direcionada para qualquer pessoa que detenha qualquer deficiência. Por isso que eu vou analisar caso a caso e a particularidade de cada caso que está sendo apresentado. Perfeito, galera? Estamos juntos? Sem dúvidas. Então, a gente fechou nesse bloco aqui da habilitação e da reabilitação, para a gente não estourar a quantidade que a gente vai ter aqui de aulas para trabalhar, e eu quero que você sempre faça isso. Leia o texto da lei, mas interprete, vivencie aquilo ali, aplique no seu dia a dia. Anda na rua e percebe, eu quero que você perceba, peraí, aqui tem sistema de comunicação tátil no solo? Peraí. Aqui tem um telefone público. Será que ele tem o braille? Será que ele tem alguma tecnologia assistiva? Espera aí, eu estou dentro de um coletivo. Será que eu tenho vagas reservadas para as pessoas com deficiência ou necessidades especiais? Eu vou pegar um avião. Será que eu tenho prioridade no embarque? Se eu estou vendo dar prioridade ao embarque a uma pessoa que tem uma determinada deficiência? Começa a aplicar isso no teu dia a dia. Primeiro, você vai se tornar um ser humano melhor. Segundo, você vai respeitar mais as pessoas. E terceiro, você vai estar lembrando da nossa matéria para a prova. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado e complexo, mas isso daí tem que fazer parte da sua vida. Perfeito? Porque eu tenho certeza que você vai gabaritar na prova fazendo dessa forma, ok? Então eu agradeço aí mais uma vez a sua presença e a gente vai dar continuidade aí na próxima aula, tá bom? Beijo grande no seu coração e na próxima aula a gente continua falando do direito à saúde, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau, galera.